Em 30 minutos, eu vou te guiar em 4 passos aplicáveis e eficazes para a transformação total da sua autoestima e autoconfiança. Você vai aplicar esses passos durante 7 dias, uma semana, e vai voltar e deixar nos comentários a sua transformação. Combinado? Então, vamos embora! Pessoal, vamos lá. Quem é de anotar, anote, mas o importante é você ficar até o final para você se avaliar. Como eu estou no primeiro, no segundo, no terceiro passo. Quais são aqueles que são mais desafiadores que eu tenho que trabalhar mais? Mas você vai ver que, de forma geral, os 4 redondinhos, o resultado vem. Para a gente começar, nós vamos entender aqui que colocamos aí no título autoestima, mas tem uma palavrinha um pouco melhor, que é o autovalor. Tá? Esse alto valor, ele reflete muito mais o que a gente vai trabalhar aqui e o que vai trazer resultado para você, porque a autoestima vem muito de você olhar para as suas conquistas, olhar para os seus talentos, olhar para os seus resultados, olhar para as suas habilidades e falar, eu sou bom, né? Eu sou bom nisso. Mas a percepção do alto valor não tem que estar atrelada a essas coisas como imagem, estética, resultado, ou até mesmo como o mundo te percebe. Alto valor é como você se posiciona de dentro para fora, sustentando aquilo que você acredita. Então o alto valor é o que realmente a gente quer atingir aqui, porque é o que faz mudar a realidade mesmo. E até mesmo fazer com que as outras pessoas te percebam como essa pessoa de valor. É claro que quando a gente trabalha autoestima, autovalor e autoconfiança, não significa que nós vamos controlar a visão dos outros sobre nós. Muitas vezes, quando você começa a se colocar como uma pessoa de valor, quando você começa a dizer não e fazer uma série de coisas, né, as pessoas começam a olhar para você e tentar furar essa barreira. Até sobre isso a gente viu aqui no vídeo sobre inveja. Eu vou deixar aqui nos cards. Teve uma pessoa que escreveu assim: Bárbara, quando eu começo a não falar dos meus projetos, as pessoas falam que eu tô fria, que eu tô distante, como se eu fosse cruel, errada. É uma tentativa realmente de furar esse seu limite que você está colocando. No alto valor também. Você começa a fazer escolhas melhores para você e isso incomoda as pessoas que tinham uma interação, uma troca com você apenas para sugar, para subtrair, né? Então tem que persistir nesses passos que eu vou falar aqui. E é normal que conforme eu vá pontuando os passos, você vai levantando resistência. Ai, nossa, agora eu tô achando essa mulher chata. Ai, nossa, eu já sei isso que ela vai falar. Se levantou um ranço do nada, o senhor, a senhora, faz favor de prestar bastante atenção nessa parte, tá? Porque é o seu mecanismo inconsciente te protegendo de transformar, de mudar, tá bom? É o ego falando assim, não vão mudar não, não vão mexer nisso não. Porque se realmente você já souber algo ou não precisar, você não vai ter essa reação de ódio não. Isso aí é o seu ego esperneando para não transformar. Primeiro passo é autoaceitação e compaixão. Vou explicar, trazer exemplos, como sempre, para não ficar subjetivo. Observe. Quando a gente não se aceita, quando eu não aceito a minha história, quando eu não aceito o que aconteceu comigo no passado, quando eu não aceito o momento de vida que eu vivo, eu crio uma fuga de mim mesmo, de mim mesma, que é impossível que qualquer transformação seja aplicável, seja realizada, tá? Então, quando você fala assim, eu não aceito o que me aconteceu, eu não aceito, tinha que ter sido diferente. O que é a não aceitação, pessoal? Não é você ser conivente com coisas ruins, desagradáveis e negativas. A não aceitação não é você olhar e falar assim, poxa, Bárbara, mas quando eu não aceitei determinadas coisas, eu mudei. Não é disso que a gente está falando, tá? Isso não é não aceitação. Para você mudar, você tem que aceitar. Porque como você muda algo que você nem trata como real, que você não consegue nem ver? Gente, a gente só muda aquilo que a gente consegue enxergar. Então é disso que a gente está falando aqui. Então quando falo de não aceitação, é esse desespero que você tem de olhar para aquela escolha que você fez que não foi a melhor, de olhar para esse momento de vida financeiro que você chegou porque você gastou com muita besteira, que você não cuidou do seu futuro. É de olhar que talvez você não tenha cuidado da sua saúde, não tenha cuidado da sua estética, não tenha cuidado dos seus relacionamentos. Ou que você pode ter feito o melhor que você fez,
mas não sobrou tempo, as condições não deixaram, aconteceu aquele imprevisto grande na sua vida. Vamos olhar para aquilo que você está desesperadamente fugindo de enxergar. Porque como que eu vou desenvolver autoestima verdadeira, que é o alto valor, é o autorrespeito, se eu olho para partes minhas desagradáveis ou imperfeitas, ou que não deram resultados satisfatórios, e eu fujo para as colinas? Não vai acontecer. Em terapia, quando a gente trabalha, quando a gente trata, em sessão individual, todo o processo transformatório é assim. A pessoa não quer olhar para ela. Ou ela fala, nossa, eu achei que eu estava olhando porque eu estava lendo livro, porque eu estava fazendo ressonância harmônica de Hélio Couto. Não. Isso não é olhar para si. Isso é você fazer uso de ferramenta. Você pode fazer uso de ferramenta e olhar para si, ou você pode só fazer uso de ferramenta e fugir de você igual um doido. Ou você pode não usar a ferramenta, mas olhar para si e ser muito consciente. Então, olha para você. Começa a olhar para você. Eu não consigo olhar para as escolhas que eu fiz, eu não consigo olhar para o meu corpo, eu não consigo... Olha para você. Com compaixão. Sem isso, não vai dar. Sem isso, você vai tentar ficar se reprogramando, que é um barco furado, porque você não tem amor próprio, você não tem autorrespeito, mas você vai ficar olhando no espelho e falando, eu sou gostosa, eu sou lindo, eu sou perfeita, eu consigo tudo. Aquilo vai assentando na sua primeira camada, não pega o profundo, porque o profundo você se abomina, mas aquilo dá é como se fosse uma tinta, né? Dá uma primeira mão, uma camada fina exterior. No primeiro momento que chegar uma pessoa, que chegar um cliente, que chegar alguém que tiver um feedback para você, que te lembra de que você não é esse alecrim dourado, você quebra. É o ego frágil. Quando você tenta inflar o ego, ele estoura igual um balão, ele arrebenta, né? O seu ego não tem que ser esse balão inflado, ele tem que ser um ego forte, real. Esse ego que delimita a minha individualidade e me preserva enquanto esse Mas inflar, não. É aquela pessoa, ela se acha linda, gostosa, maravilhosa, ela tem essa necessidade de se colocar assim. Quando você fala alguma coisa, qualquer coisa, pode ser nem dela, pode ser de você. Nossa, tá. A pessoa fala, ai, nossa. Ela não tolera, ela tem baixíssima tolerância para o sucesso dos outros, ela se compara. Então, vai vendo que você não é uma pessoa narcisista, você não é uma pessoa individualista, egocêntrica, mas você está passando a tinta na primeira camada com eu sou foda, eu consigo, eu sou poderoso, eu sou poderosa. Só que lá dentro você tem um pavor de olhar para as escolhas que eu fiz, que eu não fiz, onde eu cheguei, porque você se condena demais. E aí entra a compaixão. Então, a aceitação do meu passado, do meu presente, não é para eu estacionar aqui, não é para eu arrumar desculpas, não é para eu ser vitimista. Gente, é o oposto desse negócio, né? Porque quando eu falo, tem gente que faz uma viagem. Então, acompanhe o raciocínio com a professora, tá? Autoaceitação. Eu olho para o meu passado, eu olho para a minha família, eu olho para as escolas que eu estudei. Não é tudo perfeito, mas eu vejo que eu precisava passar aquilo para aprender. Eu não vou me punir, eu não vou me bater porque eu fiz escolhas erradas. No frigir dos ovos não tem esse erro, né? Tem consequências. Então, enquanto adulto e potente para a vida, eu vou começar a fazer escolhas melhores para mim. Eu aceito o momento que eu tô, porque amar e mudar as coisas me interessa mais, né? Como diz a música, não é rejeitar e mudar. O que você rejeita persiste, o que você resiste persiste. Então, essa autoaceitação para eu poder transformar e a compaixão de entender que eu era ignorante, que eu não sabia e que às vezes a gente tem que quebrar a cara para aprender mesmo. E agora eu já consigo me posicionar de forma a construir um dia a dia que vai dissipando, dissolvendo, eliminando aquelas consequências negativas na minha saúde, no meu financeiro, nos meus relacionamentos. Um pouquinho por dia, eu vou varrendo com a vassourinha, limpando aquelas consequências negativas daquilo que eu construí. Não tem problema. Observou até o momento desse vídeo se você tem um desespero de olhar
para o seu passado, para o seu presente, para o seu corpo, para o seu financeiro. Não tem problema. Vai afirmando que está tudo bem, que faz parte dessa experiência humana e que você se compromete a fazer escolhas melhores, né? Autoaceitação e compaixão é o primeiro passo. Vai fazer com que você realmente olhe para você e vá conseguindo se posicionar melhor na vida. Sem autoaceitação e compaixão é sabotagem. Quando você vê uma escolha ruim que você fez e a consequência dela, você desespera, você foge mais e a consequência é fazer uma escolha pior na sequência, que é o famoso vou meter o pé na jaca. Já que eu errei 10%, eu sou indigno, eu sou indigna, eu vou errar 100%. Esse primeiro passo, ele elimina a autossabotagem e vai fazendo essa varredurinha, fazendo com que você se posicione com escolhas melhores. O segundo passo é aprenda a confiar em você. Quando eu abro uma sessão individual, com o uso do tarô, unicamente para ir direto na energia da pessoa e perceber quais são os programas, né? Quais são as programações que estão limitando a pessoa na vida dela, é para isso que eu uso o tarô, a serviço da desprogramação, é interessante demais, gente, porque 90% das pessoas, quando eu passo aquilo que eu tô vendo, a pessoa fala assim, Bárbara, é exatamente o que eu estou vivendo e é exatamente o que eu já estava intuindo de fazer. Né? Porque eu coloco as cartas sem a pessoa me falar nada da vida dela. Então, eu vou colocando ela, mas o que mais surpreende a pessoa não é só que eu tô vendo ali o relacionamento e tudo exatamente como é, que a carta vai fazer isso, né? Porque tá no campo de energia da pessoa, ela me autorizou a entrar no campo, então é óbvio que vai se revelar. Mas o que ela fica impactada é de falar assim, eu tive essa intuição ontem, eu pensei em fazer isso. Tá aqui, faça. Então, a sessão, claro, ela vem com desbloqueio, ela vem com técnica de coisas que estão muito inconscientes que a pessoa não consegue ver e limpar. Mas a parte da leitura, o momento inicial, é a pessoa se chocando com o quanto ela já tinha desconfiado daquelas orientações que aparecem na mesa para ela. Mas ela precisa de uma terceira pessoa, porque ela não se escuta, ela não confia nela. Então, lembra das vezes que você teve a intuição, você agiu e deu certo. Não é aquela vez que você cismou, que você estava com medo, não. O intuitivo mesmo, lembre-se aí, deixa aqui para mim nos comentários. Uma época na minha vida que eu falei assim, cara, eu vou largar esse trabalho e vai vir um outro, eu tenho certeza. Mas não era uma coisa racional, Bárbara, porque como que eu iria saber que viria um outro trabalho tão rápido? E não foi batata, eu larguei o trabalho, veio outro. Parece que eu já sabia, que eu já sentia. Pois é, esse confiar em você não é só o seu intuitivo, tá? Do tipo, ai, veio uma voz do nada, ou eu senti. Não, às vezes é estratégico. Eu vi um cenário, Bárbara, no comércio, de um concorrente, eu bolei uma estratégia, eu agi e deu certo. Eu recuperei as minhas vendas no Natal, etc, etc. Então, é muito importante nesse momento você rever. Você rever. Eu lembro que quando eu tive essa intuição, eu lembro que quando eu tive essa estratégia, deu certo. Porque no dia a dia, o que você que tem baixa autoestima e autoconfiança se conta é eu não sou de confiança para mim. Mas veja bem, por que você sente que você não é de confiança para você? Porque você tem a ideia, você tem a intuição, e muitas vezes você não age com aquela ideia ou com aquela intuição, mas esse segundo cenário que eu vou colocar, ele é mais frequente ainda. E ele é tão pior ou mais do que este primeiro, que é, você tem a intuição, você age com a intuição, mas você não dá descanso para sua cabeça porque você se questiona dia e noite, noite e dia. Será que vai vir? Será que vai dar certo? Será que vai vir? Será que vai dar certo? Né? Nos arquétipos do tarô, a gente tem os enamorados. Aí quem é aluno do Tarô Master sabe, utilizando o tarô como essa simbologia para entender o momento de vida, é os enamorados, essa pessoa que está em dúvida qual caminho que eu escolho, para onde eu vou. Para quem eu entrego a maçã dourada, que é a escolha perfeita. Então, nesse segundo passo, durante a semana você vai se observar. Tive um insight, tive uma estratégia, senti algo com relação àquela pessoa, agi e fiquei me questionando 24 horas por dia, 7 dias na semana, se eu fiz a coisa certa. Isso está detonando a minha percepção de autoconfiança, de confiança em mim mesmo.
Porque raras vezes eu ajo a partir do que eu penso, acredito e sinto. E quando eu ajo, eu fico, ai, será que vai? Ai, será que vai? Ai, será que vai? Né? Então, vamos fazer uma afirmação aqui. Repete comigo e escreve no seu caderno. Eu, e aí você vai colocar o seu nome completo, tá? Eu, fulano de tal, 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 adulto e potente para a vida, confio nas minhas escolhas. Se eu errar, eu conserto. Se eu errar, eu conserto. Tem algumas escolhas que elas são muito vitais, mas não são escolhas de base diária, tá? Porque gente, é o dia a dia que nos ferra ou nos dignifica perante nós mesmos. Mas se for uma escolha muito difícil e tal, você pode consultar um terapeuta, um professor, um coach, alguém, um mentor que você confia, até mesmo um amigo de confiança. Aqui a gente não tá falando para você viver cada um por si, salve quem puder, entendeu? Não é isso. Mas como você se posiciona e sente internamente e age a partir dos pensamentos e sentimentos diariamente, é o que constrói a sua autoestima ou que destrói ela. Então faça essa afirmação durante esses 7 dias da semana e fique muito atento como seu padrão de comportamento começa a mudar. E esse terceiro passo muito importante é a saída da zona de conforto de uma forma planejada. Tá? Às vezes, é claro, a gente vai precisar sair da zona de conforto porque a vida chuta a nossa bunda. Mas lembra, toda transformação que a gente faz de verdade são pílulas diárias, é um pouquinho por dia. É a frequência e a consistência. Não é uma coisa que você faz uma vez e depois nunca mais faz. E é esse tratamento que você dá com você nessa base diária que está minando a sua autoconfiança. Então, o que é sair da zona de conforto aqui? Eu vou pegar um comentário de uma seguidora de uma live recente que eu fiz, que ela colocou assim, eu estava perguntando sobre os medos e tudo mais, e ela colocou assim, um dos meus maiores medos é eu não conseguir me virar sozinha. E eu acho que ela não detalhou, não cheguei a ler, eu não lembro, mas vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que ela mora na casa dos pais e que ela quer morar sozinha, mas ela tem muito medo de não conseguir se virar. O que essa pessoa precisa começar a fazer? Ela precisa começar a fazer baby steps, né? Passinho de bebê, passinho de formiguinha, para ela se provar que ela consegue fazer coisas sozinha. Então, se você sempre sai de casa acompanhado, acompanhada, isso não é vergonha nenhuma, viu, gente? Porque tem muito adulto que tem um pouquinho, às vezes, de fobia social, que tem um pouquinho desse receio de estar na vida porque sofreu traumas. Primeira coisa, faça terapia, vai buscar um terapeuta qualificado, tá? Se você tem uma megafobia, você tem que buscar. Mas se você tem assim, não, vou ficar em casa, melhor não sair, eu vou ficar... Quando você vê, você tá muito na sua bolha, tem que começar a fazer. Tem que começar a fazer. Uma outra menina colocou, Bárbara, eu fui assaltada recentemente e tá muito difícil sair de casa. Então, ela tá num pós-traumático, ela tem esse porquê emocional de ficar resguardada. Mas ela falou, mas eu já tô começando a sair de Uber, pelo menos. De transporte público não, mas de Uber. Então, começa nos passinhos de formiguinha. Talvez você não se veja com medo de sair de casa, com uma fobia, mas você quer começar a gravar conteúdo para a internet. Você vai começar logo de cara a fazer vídeos de 2 horas no YouTube? Fazer podcast, fazer live? Se você tem medo, começa com o Reels. Você entende? Começa com o Reels, num ângulo que você gosta, que você acha que você fica melhor, sabe? Porque você tem insegurança com a sua imagem. Então, você não vai começar, às vezes, a gravar num lugar público, mas começa. Porque senão você sai de uma pessoa insegura com a sua imagem para alguém que acha que tem que virar uma blogueira de 10 milhões de inscritos, fazendo Reels de toda a família. Não é assim. Quando a gente não faz os passinhos de formiga, a gente não quebra esse objetivo maior em pequenos objetivos. Então fica uma coisa assim, meu Deus, é uma coisa astronômica e você aqui só enfiado em casa, mas o seu sonho é ter 10 milhões de seguidores. Aí fica muito distante. Sair da zona de conforto é essencial, é importante. No caso dessa moça, vou começar a cozinhar para mim. Tem lá meu pai, tem lá minha mãe, que sempre cozinha para mim, mas eu vou começar a cozinhar sozinha. Então eu vou cozinhar sozinha. Vou começar a gerenciar minha conta bancária melhor, vou começar a fazer escolhas melhores e você vai sentindo que você se torna esse adulto e potente para a vida.
Tudo gira em torno de se tornar esse adulto potente para a vida. Então, sair da zona de conforto é o terceiro passo. Precisa se conduzir, sim. Você vê que numa escola de inglês, de qualquer outro idioma, de um instrumento, quando você já está fazendo muito bem aqueles acordes, quando você já está falando o verbo to be maravilhosamente, meu filho, você já tem que ir para um nível mais difícil. Então, você está sempre com um pequeno desconforto. É normal. Esse pequeno desconforto, se você evita ele e você volta para a casca do ovo, para o útero, você não desenvolve sua percepção de autoconfiança, de alto valor, não. Então, não fuja do desconforto. Busque o desconforto no que ele é saudável, igual a academia. Se você já está fazendo muito bem com 10 quilos, não está na hora de ir para 15, 20, não? Acho que sim, né? Porque senão você para de ter resultado. Então, é assim na vida também. Vá percebendo se você está fugindo, se você está se protegendo demais. Como diz a música de Britney, de Britneya, né? Overprotected, não é? E se você estiver overprotected, sua vida não vai. Você está super protegido nessa bolha e você acaba se infantilizando. Não, eu sou adulto e potente para a vida. Eu tô com receio porque eu ainda não me provei. Se eu fizer um pouquinho por dia, eu vou chegando até onde eu quero. E o ponto 4 é fundamental e muito interessante, que é: pare de correr para as coisas e para as pessoas. Pare de correr para as coisas e para as pessoas. Eu vou explicar o que isso significa. Eu já dei esse exemplo, eu acho que foi numa live. Eu marquei um encontro com uma pessoa que eu tava saindo e tal. E aí ele chegou e aí me avisaram. Eu tava me arrumando, eu tava acabando de me arrumar. E aí me mandaram no WhatsApp da portaria: Bárbara, fulano de tal está na recepção. E eu saí, tava faltando só eu passar um batom, pegar uma bolsa, mas eu saí correndo, desesperada, descendo as escadas correndo. Ai, fulano já chegou, fulano já chegou. E aí você sabe, né, que eu tenho minhas amizades no invisível, né? E aí eu senti, assim, dos amigos espirituais: calma, elegância. Mas quando eu ouvi a palavra elegância, não é simplesmente, gente, para descer as escadas segurando no corrimão. Não é a elegância da postura física, é também. Mas isso que eles me passam da elegância espiritual é de que não tem incêndio, não existe desespero. Ou seja, você não sai do seu centro quando alguém te solicita uma coisa. Você não sai do seu centro quando você precisa trabalhar em alguma coisa. Então, assim, quando você está nesse modo de correr para as coisas e para as pessoas, esse correr não é só se tornar rápido ao atender alguém. Não, a gente às vezes precisa ser rápido, versátil, perspicaz no negócio. Agora, se a pessoa chegou, ele é meu convidado, eu vou terminar de me arrumar, eu vou avisar: já tô descendo, só um minutinho. Vou acabar de passar meu batom, meu perfume, me arrumar e vou descer e vou até a portaria. Mas sempre tinha algo em mim de: ai meu Deus, a pessoa. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A pessoa, eu tenho que estar rápida para a pessoa. Vocês estão entendendo? Então, é claro, se você estiver atrasado para um compromisso, gente, pelo amor de Jesus, mas entenda o que eu estou falando aqui. Eu tinha isso também com correr para as coisas. Nossa, eu tenho que gravar vídeo. Ai, eu tenho que... Calma. Janta devagar, arruma o setup e grava o vídeo. Por quê? Que você tem que correr desesperado. E isso, em mim, era reflexo de pessoas que ficavam me apressando, né? Que ficavam me cobrando as coisas. E aí você fica assim moldado para sair de você para ir até o outro, sair de você para ir até a coisa. Não. Nem meu amor. E esse rabinho na câmera? Deixa a mamãe terminar o vídeo. Então, isso cai numa coisa que eu sempre falo aqui no canal, que é essa falta de centro, essa falta de centramento. Calma, peraí. Tô me arrumando, vou acabar de me arrumar. Ah, Bárbara, mas tem gente que fica irritada. Não é que você vai se atrasar. Ô, Jesus, será que você vai entender isso que a professora está te falando aqui? Correr para as coisas e correr para as pessoas é uma sensação que você larga você para atender solicitação.
sabe? Que você larga aquilo que você está fazendo. E às vezes você faz isso sozinho. Então era assim, eu estava comendo, eu comia rápido porque eu tinha que gravar. Se eu comer um pouco mais devagar, eu vou ter uma qualidade melhor nessa digestão, tudo mais. Eu vou ter um bem-estar maior na minha alimentação e eu vou continuar gravando vídeo. Mas é um desespero, parece que se você não fizer agora, as coisas não vão ficar prontas. Isso é a pessoa que está com esse baixo alto valor. Não. Eu sei que eu consigo concluir tudo o que eu me proponho, porque eu trabalhei esse segundo passo das escolhas. Então, se eu sei que eu vou conseguir gravar o vídeo, se eu sei que eu vou conseguir fazer a live, se eu sei que eu vou conseguir atender o cliente, eu vou jantar em paz, eu vou comer em paz. Então, observa, você está num corre-corre, e esse corre-corre ele vai linkar com o primeiro passo, que é eu estou fugindo de mim. Quando eu fujo de mim constantemente, porque eu me sinto culpado, indigna, uma série de coisas que eu não quero olhar para o passado, para as consequências do hoje, tudo que a gente viu no passo 1, eu vou correr. Eu vou chegar no passo 4 aqui correndo desesperada. Então, vamos fazer esse arremate para que você entenda como que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto estão conectados. Quando eu tenho compaixão e aceitação, eu me absolvo de qualquer culpa e consigo, com essa absolvição, fazer escolhas melhores que vão varrendo aquele karma, que vão varrendo aquelas consequências negativas. A partir desse momento que eu vou fazendo essa limpeza através da autoaceitação e compaixão, eu também vou afirmando para mim que eu confio nas minhas escolhas. Já que eu não sinto mais culpa, eu sou livre, digno para escolher o que é bom para mim. Ao escolher o que é bom para mim, confiar na intuição e na estratégia, eu não vou ficar second guessing, eu não vou ficar questionando todas as escolhas que eu fizer, porque isso também cria problema. Então, escolhi, confiei. Se eu precisar de ajuda profissional, eu terei, mas eu estou sempre com o meu olho, eu não entrego na mão do outro aquelas escolhas que fazem parte da minha vida adulta. Confiando mais em mim, fazendo escolhas melhores, eu já consigo ir treinando sair um pouquinho da minha zona de conforto. Um pouquinho por dia. Se eu preciso me expor mais no trabalho, eu vou treinando falar em público. Se eu preciso criar conteúdo, eu já vou treinando fazer os vídeos, as postagens, escrever. Se eu precisar trabalhar com atendimento ao cliente, eu já vou treinando um pouquinho. Eu preciso aprender a cozinhar, eu quero morar num outro país, então eu preciso aprender um idioma. Eu já vou realmente saindo um pouquinho por dia da zona de conforto e eu vou evitar a fuga desse pequeno desconforto que tem que ter. Tem que ter. É normal ter um pequeno desconforto no dia a dia se eu quero crescer. Um desconforto não de um sofrimento infligido, mas um desconforto daquela pessoa que está se provando, que está se lapidando, que está experimentando o novo. Com esses 3 passos, eu finalmente chego aqui no 4º passo. Eu sou capaz agora de fazer as coisas com centramento. Eu não me abandono para atender solicitação do outro, eu não me abandono para fazer tarefas e coisas. Eu estou no meu centro enquanto eu faço as coisas, eu estou no meu centro enquanto eu atendo uma solicitação. E se você chegou até esse momento do vídeo, comenta aqui, eu me comprometo. Só para saber que você chegou e que você está comprometido nessa semana, independentemente se você veio do futuro 2026, de quando você veio, deixa aqui para mim, eu me comprometo. E treina esses 4 passos na semana. Volta e deixa um novo comentário falando os resultados que você teve. Faz o favor também de arrastar aquele amigo, aquela amiga que pensa pouco de si. Ai, amiga, eu não vejo valor. Ai, amiga, eu não sou bonita. Ai, amiga, eu não consigo falar em público. Ai, amiga, eu não consigo as coisas. Pois você compartilha esse vídeo para essa pessoa que é maravilhosa, mas que precisa dar uma acordada. E ainda se você sentir que está muito difícil, que os conteúdos gratuitos já estão te ajudando, mas você já está pronto para fazer um mergulhão e varrer todas essas crenças limitantes, vem comigo em 50 aulas dedicadas no curso de Desprogramação de Crenças Limitantes. Esse curso, gente, ele é o diamante da Escola Desprograme-se para você. Nele eu coloquei tudo que realmente me ajudou a sair de uma pessoa insegura, com medo de errar, sempre grudada num namoradinho, na faculdade, você tá entendendo? Para ir no Xerox eu ia grudada no namorado. Quem é da época de faculdade, há 500 milhões de anos, sabe disso. Para uma pessoa que é criativa,
que acredita no que faz e que tem confiança para liderar outras pessoas com naturalidade e convicção, que é o que eu desejo para você. Então, todas as ferramentas, exercícios, técnicas, materiais que me ajudaram estão nas 50 aulas do Desprogramação de Crenças. Você será muito bem-vindo. Um beijo e até lá!